Obrigado. Imagina, imagina. Já tá, deixa eu ver aqui, já tá gravando, tá gravando. Aí eu vou fazer assim, eu vou, depois aqui ele vai continuar gravando aqui no computador, aí eu mando o acesso para Duda e aí ela compartilha com vocês, tá bom? Dessa aula de hoje aqui. Beleza. Bom, então, para a gente poder percorrer esse caminho, então, e para a gente poder refletir um pouco juntos, né, sobre o que é o Brasil, né, eu faço, primeiramente, para vocês um convite, né, para que vocês próprios, para que vocês próprias pensem, né, no que é Brasil para vocês. Se realmente essa palavra tem algum significado para vocês. E a gente não pode e nem precisa ter vergonha, né, de dizer, pô, cara, para ser sincero, para mim isso sempre foi na minha vida assim uma questão secundária. Não é? Eu, por exemplo, tenho muito mais prazer em dizer, sei lá, que eu sou filho da minha mãe, do que dizer que eu sou brasileiro, ou dizer que eu tenho muito mais prazer, muito mais. Oi, Nath, bom dia. Eu tenho muito mais verdade. Eu falo com muito mais verdade quando eu digo, por exemplo, que eu sou um é, descendente de italiano, ou um descendente de guarani, ou um descendente de japonês, ou um descendente de alemão, ou um descendente de Yanomami, ou que eu sou um Yanomami, que eu sou um Guarani, né? Que eu sou um tucano, que eu sou, do que dizer que eu sou brasileiro. Na verdade, isso nunca me comoveu, né? Essa identificação como pertencente ao grupo, o grupo dos brasileiros. Isso nunca fez muito sentido para mim. Né? Então, hoje, mais do que qualquer outra coisa, eu gostaria que vocês aproveitassem, né, esse espaço da aula para que vocês investigassem isso em vocês, sabe? Conforme eu for falando aqui, que vocês fossem pensando, né? E não tem resposta certa ou errada, não tem um jeito certo ou errado de se identificar ou de não se identificar com esse rótulo de ser brasileiro, né? E por ser professor de antropologia, né, por ser professor de vocês e por saber que ia chegar o dia em que eu ia dar essa aula para vocês, né, eu reflito e tenho refletido muito, né, e talvez ainda mais nesses dias, nesses últimos dias, né, meses aí, né, a respeito do que significa ser brasileiro, né? Porque as pessoas fazem disso muitas vezes uma bandeira de batalha, né, de guerra, né? As pessoas, elas, algumas, né, elas têm, por exemplo, orgulho, fazem disso uma questão, né, de se dizerem patriotas, por exemplo, né? Então elas não dizem nem que o Brasil é um país, elas dizem que o Brasil é uma pátria, né? A palavra pátria vem de patros, que significa pai, nesse caso uma origem mítica comum, uma origem mítica, né, de um mito, né, um mito de construção, né? Nós viemos do mesmo lugar, estamos juntos, então já que viemos do mesmo lugar, compartilhamos também o mesmo destino. Né? Agora, o que significa tudo isso na prática da vida das pessoas, né? Como assim compartilhamos o mesmo destino? De repente você olha para a sua vida, você olha para a vida daquela pessoa, sei lá, por exemplo, né, que aquelas pessoas que foram mortas lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, por exemplo, ontem, né? Aí você fala assim, não, eu não compartilho a mesma vida que essas pessoas, eu não compartilho o mesmo destino, elas estão mortas, eu estou vivo. Por quê que é assim? Somos brasileiros, ambos, né? Valorizamos a pátria, né? Que pátria é? Essa também é uma noção tão complexa, né? Então nós vamos esbarrando pelo caminho em noções muito complexas. E para isso, um antídoto, digamos assim, um remédio, é a gente olhar com sinceridade, com honestidade, para a nossa própria forma de nos relacionarmos com essas noções,
sabe? Sem vergonha, sem pudor, sem, assim, mal-estar, em de repente perceber que a gente, na verdade, nunca se lixou, assim, para o fato de que a gente é brasileiro, né? A gente nunca pensou, por exemplo, em termos de um destino comum, ou uma origem comum, com todas essas outras milhões de pessoas que dizem, né, que também são brasileiras, né? Então isso a gente pode de repente descobrir nesse processo de autoinvestigação da nossa própria brasilidade que ser brasileiro para a gente quase sempre na vida foi assim um rótulo que a gente usa convenientemente, burocraticamente para conseguir algumas coisas, para obter algumas coisas, mas que isso nunca teve para nós uma conexão afetiva. A gente nunca sentiu nada pelo fato de sermos brasileiros. De repente a gente descobre isso, né? E tudo bem, né? O que precisa acontecer é essa investigação ocorrer com honestidade da nossa parte. Vocês também não precisam abrir isso para mim ou para quem quer que seja. Mas a partir de hoje é importante que vocês investiguem isso em vocês, que vocês tentem reparar, né, o que é ser brasileiro para vocês. Muito bem. Tendo dito isso, e sendo eu o professor, né, eu vou me expor, eu vou dizer para vocês como que se constrói esse sentimento, esse afeto que é a brasilidade na minha vida. Como que ele se constrói, né? Para vocês também poderem fazer o mesmo com vocês, para vocês poderem perceber isso, né? Em vocês, na vida de vocês. E a partir daí a gente vai chegar numa definição mais ampla, mais coletiva, né? Menos arbitrária, talvez um pouco mais objetiva do que significa Brasil, ainda hoje no final da aula, pelo menos essa é a expectativa. Tem bastante coisa para fazer hoje, né? Foi bom que a Chá lembrou para gravar mesmo, porque eu ainda vou falar sobre a tradução, eu vou falar sobre a AV2 com vocês, né? Então tem coisa para caramba para ver, mas a gente vai ver sim. Vamos lá. Eu nasci em São Paulo, mas com poucos anos de vida, eu nasci num bairro na zona norte de São Paulo, que é o Jardim São Paulo, né? Tem uma estação do metrô ali, né? Então, e com alguns anos de vida, acho que 4 para 5 anos de vida, eu fui morar num outro bairro da zona norte chamado Pedra Branca, que fica ali perto do Horto Florestal, na zona norte de São Paulo ali. Faz meio que fronteira com o Jardim Peri, o Mandaqui, um outro bairro, e com a própria Serra da Cantareira, né? E na rua em que eu cresci, não tinha asfalto. A rua só foi ser asfaltada quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Então, dos 5 aos 14 anos, eu brinquei numa rua de terra, né, que era a rua que ficava na frente da minha casa. E nos meses de calor, meses de verão, chovia muito, né, como sempre, e São Paulo é uma cidade que fica, que foi implantada, digamos assim, né, em áreas muito alagadiças, né? Se você pega jornal do século XIX, jornais do século XIX, né, você vai encontrar manchetes sobre áreas de São Paulo que eram alagadas já nesse período, né? Então, os alagamentos em São Paulo sempre foram uma questão. E a minha rua alagava. Ela ficava numa baixada, tinha outras duas ruas assim que formavam uma espécie de uma ferradura assim em volta da minha rua e eram mais altas. Então quando chovia, descia água dos dois lados e a minha rua ficava alagada, totalmente alagada. E eu e as outras crianças da rua, a gente ficava, várias vezes a gente fez isso, em cima do muro das nossas casas e pulava na água da chuva. Aquela água enlameada, né? Provavelmente com água de esgoto também, né? E pulava, e brincava, e se divertia, malandro. A gente ficava horas naquela água, descalço, né? Totalmente descalços, assim, né? É, essa relação, para mim, muitos têm que ter, né, Ju? Essa relação
para mim, com a chuva, com a água, com o alagamento, essa mistura de medo, terror e prazer, né? Sujeira e alegria, é, liberdade, né? Assim, até mesmo violência, pobreza, ela marcou muito a minha vida, logo nos primeiros anos, né? E o fato de eu estar contando isso para vocês, né, revela, né, ou a intenção é que revele, que tem um ponto aí que é muito forte para mim, na minha compreensão do que é ser brasileiro, para mim, que é essa relação com a água. Era aí que eu queria chegar. Essa relação com a água. Rios, lagos, igarapés, mangues, açudes, represas, o mar, né? Eu acho que eu já tive oportunidade na minha vida já de entrar em todos esses lugares. Poço, poço, né? Eu já entrei em tudo quanto é tipo de lugar que tem água, né? E mesmo tendo nascido numa grande cidade, né, numa cidade gigantesca, né, por ter crescido na periferia da zona norte dessa cidade, eu sempre tive muito contato com a mata e sempre tive muito contato com a água, né, de formas não totalmente controláveis e nem mesmo recomendáveis, né? Esse é o grande ponto. Eu me lembro que quando a gente era adolescente, a gente ia muito no Dibe. O Dibe é uma pedreira na Zona Norte que ela foi sendo dinamitada, até que ela esbarrou num lençol de água, né, no subterrâneo. E esse lençol, então, uma parte da água veio à tona, ela subiu. Então a pedreira alagou. E a gente ia nessa pedreira para pular das pedras, né? Uma coisa quase suicida, assim, né? Então tinha uma pedra que a gente pulava que ficava uns 2 metros em cima da água, uma outra que ficava a uns 4, uma outra que ficava a uns 8, né? E molecada, né, com a testosterona a milhão, né, ficava disputando, né, para ver quem seriam os mais corajosos, né, os que pulariam das plataformas mais altas. E um dia, era uma segunda-feira de carnaval, eu pulei de uma plataforma dessas, das mais altas, e quando eu pulei, eu desloquei um pedaço de pedra, né? Total, né, Isa? Total suicida, né? Eu desloquei um pedaço de pedra. E quando eu caí na água, esse pedaço de pedra caiu, tipo, centímetros de mim, assim, né? E quando eu saí da água, tirei a cabeça para fora da água, assim, eu vi que os meus amigos ali em cima, eles estavam, mano, do tipo, velho, foi por isso aqui que você não morreu, malandro. Por isso aqui, né? E desde esse dia eu não pulei mais. Né? Mas pulei muito, né? Foram muitas e muitas oportunidades de morrer ali, né? Muitas e muitas. Né? Estou contando tudo isso para vocês porque isso constrói, para mim, né, a ideia que é tão forte para mim, que eu não consigo escapar dela. Né? Ela é uma ideia que me domina. Né? Eu não tenho a sensação que sou eu que construo essa ideia. Né? Eu tenho a sensação de que essa ideia me constrói. Né? A ideia de que ser brasileiro é ser ribeirinho. Ser brasileiro é ser ribeirinho. Eu sei que existem brasileiros que moram em lugares, né, em que a água mal chega. Né? Mas esses brasileiros também têm uma relação muito profunda com a água, justamente porque ela não chega, justamente porque ela é rara. Né? Então, eu vejo o modo como nós nos relacionamos com a água. Eu me compadeço
eu empatizo com a ideia de Brasil que está associada a essa nossa natureza meio anfíbia, né? Porque acabei de dar várias explicações para vocês, assim, né? Eu me conecto com esse território, com esse espaço, com as pessoas, com a minha própria vida, com aquilo que eu vejo que é a beleza desse território, o potencial desse território, e ao mesmo tempo os perigos, os desastres, as calamidades desse território. Falando aqui com vocês agora, eu me lembro, por exemplo, né, daquele desastre ambiental da Vale, né, quando estourou a barragem, né, do Rio Doce, né, e o que aquilo provocou, né? Então eu vejo assim, salvação e perdição, fortuna e miséria na vida brasileira ligada à nossa relação com a água, né? Vou contar uma última história pessoal e a partir daí a gente engata uma segunda e vai, né? Mas como eu disse para vocês, eu estou contando essas histórias para vocês para que vocês pensem nos modos de conexão que vocês desenvolveram ao longo da vida de vocês com essa ideia, com esse conceito de ser brasileiro, de brasilidade, né? A galera tá falando uns negócios aqui no chat, deixa eu parar para ver aqui. Ah, legal, o pessoal viu aqui, do DIB, né? Ah, tem sim, a Lu pesquisou aqui. Não, o DIB existe ainda, ele existe ainda. Tem um restaurante na frente dele, né? Pois é, mano, a ZN é foda. Mas a ZS também, a ZL também, a ZO também, né? Todas as Zs, né? E o centro também, né? Quando eu era menino, ainda tinha uns 14 também anos, 15 anos, a minha mãe ela me deu um livro para ler de um psicólogo chamado Robert Johnson. Eu me lembro bem do nome dele porque ele tem o nome daquele cara do blues, né, que é bem famoso, Robert Johnson. Então eu me lembro, mas é um psicólogo. E esse cara ele escreveu 3 livros, são pequenininhos, que eles foram assim um sucesso de vendas no mundo inteiro. Um chama She, outro chama He e o outro chama We. Né? E a proposta desses livros ela era trazer uma abordagem, né, da psicologia junguiana, do Jung, a respeito da formação da masculinidade, da feminilidade e do relacionamento afetivo interpessoal a partir de 3 mitos. De 3 mitos. Então, o autor ele escolheu um mito para falar sobre a formação do feminino, inclusive nos homens. Ele escolheu um mito, né, para falar sobre a formação do masculino, inclusive nas mulheres. E ele escolheu um mito para falar da relação afetiva interpessoal, da relação romântica, do amor. E eu li o Ri. A minha mãe me deu o Ri. E o mito escolhido pelo autor para falar da masculinidade era o mito do Percival e da busca pelo Santo Graal, né? E aí tem um trecho do livro em que o autor dizia assim, e eu não estou dizendo necessariamente que eu concordo com ele, eu estou dizendo que na época que eu li, eu procurei fazer aquilo que o autor sugeria, né? Que era assim, ele dizia assim, que o homem, ele tem um momento na vida dele em que ele sente uma espécie de esplendor, uma espécie assim de glória, sabe? Uma força assim de maravilhamento, de alegria de estar vivo, né? E isso é o Santo Graal, isso é o cálice sagrado que aparece na vida daquele indivíduo. E ele vai passar o resto da vida dele procurando ter novamente essa sensação. E essa sensação, segundo esse autor, né, e a interpretação que ele faz do mito, ela ocorre ainda na juventude. Então eu li esse livro quando eu tinha uns 14 anos e eu entendi o que ele queria dizer, né? E ele convida a gente nesse livro a procurar o nosso momento. E como eu li esse livro muito novo, eu não achei
sabe? Eu olhava para trás e falava, não, minha vida teve vários momentos da hora, vários momentos legais, marcantes, mas não tem o momento. Beleza. Passaram-se uns 4, 5 anos e eu fui passar férias ali no litoral norte de São Paulo, na praia da Maranduba, né? E como eu sempre gostei muito de nadar, teve um dia de manhãzinha que eu acordei, eu fui para o mar, eu nadei um X de tempo lá. A praia da Maranduba tem uma ilha que fica na frente dela, assim, ela fica mais ou menos 1,5 km de distância da praia, né? E já na época, já eu nadava bem, então eu fiz esse percurso que eu aprendi a fazer com meu pai e depois eu fiz ele sozinho nesse dia. Eu tinha uns 18, 19 anos, né? Eu fui até a ilha e voltei, né? E quando eu pisei na areia, tava um dia lindo assim. Eu acho que era mais ou menos essa época do ano, julho, devia ser as férias escolares, né? Tava meio frio, né? Mas tava um dia de céu azul assim, um dia lindo. Eu me senti tão pleno e tão feliz, e tão forte, tão jovem, com a vida inteira pela frente ainda, assim, sabe? E aí eu me lembrei do livro do Robert Johnson e eu falei, caralho, mano, é esse o meu momento. É esse o meu momento de plenitude. Esse é o santo graal da minha vida piscando aqui para mim, né? E veja, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 45. Faz 27 anos que isso aconteceu. 27 anos que isso aconteceu. E isso é claro como o dia ainda para mim. É nítida essa sensação que eu tive, né? Eu não digo que eu persiga essa sensação desde então. Eu não digo que eu não tenha tido momentos maravilhosos na minha vida desde então. Eu tive vários momentos, né? Mas eu estou destacando esse momento em especial para vocês repararem que, mais uma vez, ele foi um momento na minha vida no qual eu estava conectado com o quê? Com a água. Mais uma vez a água estava ali, a água estava presente, né? Então, o que é ser brasileiro para mim? Ser brasileiro para mim é ser ribeirinho, né? E o que é um ribeirinho? O ribeirinho é esse indivíduo que vive quase uma vida anfíbia, né? Ele está na terra uma boa parte do tempo e ele está na água uma boa parte do tempo, ou navegando, pescando, mergulhando, se relacionando de alguma forma com a água, né? E por que que isso é uma coisa que fez sentido para mim, ao ponto de eu estar contando para vocês, né, para além da minha vida pessoal, né? Por que que eu enxergo ecos, digamos assim, reverberações disso que aconteceu comigo na história do país, na vida do Brasil como um todo, seja lá o que significa esse país, seja lá o que significa essa ideia. Porque eu vejo nessa condição ribeirinha, né, uma qualidade, e essa é uma palavra que eu queria que vocês lembrassem a partir de hoje, uma qualidade limítrofe. Limítrofe, né? Então, para mim, a brasilidade, ser brasileiro, né, está muito ligado a essa qualidade limítrofe. O que é limítrofe? Limítrofe é aquilo que está no limite, né? Aquilo ou aquele que está no limite, ele está numa fronteira. Ele não atravessou a fronteira ainda, ele não está nem aqui, nem ali, né? Ele está tipo com um pé em cada lugar, assim, né? E ser brasileiro, para mim, eu acho que a principal característica, né, da identidade, ou de uma identidade possível para o povo brasileiro, é essa característica limítrofe, né, que se dá justamente pela variedade absurda de possibilidades de se viver esse território, essa vida social, né? Então, eu vejo na condição limítrofe do povo ribeirinho uma característica fundadora do que é ser brasileiro. Eu vejo pelos olhos de quem vê essa relação entre a terra e a água, né? Entre quem está de um lado, está meio que ali, meio que ali, né? Em um lugar e no outro, né? Tendo que aprender a viver nesse limite, que nunca é transposto completamente, né?
Então, o ribeirinho, ele nunca será um homem ou uma mulher do mar totalmente, nem do rio. Ele precisa voltar para a terra. Mas ao estar na terra, ele precisa garantir uma parte da sustentação dele na terra voltando para a água, né? E a água como esse símbolo, inclusive mitológico, né, de criação, vários dos símbolos cosmogônicos, dos símbolos, dos mitos de criação dos povos da Terra, dos povos que já estavam aqui, né, quando os invasores europeus chegaram, vários desses mitos, eles trazem a ideia da água, né, de que tudo foi criado, né, a partir da água, né, que é também o local em que cada um de nós individualmente se forma, né, nesse ambiente aquoso, nesse ambiente líquido, né, dos úteros, dos ventres das nossas mães, né? Então, a água como uma origem, né, e também como um destino, a água como o sucesso, a água como a diversidade, a beleza, e a água ao mesmo tempo como o desastre, como a possibilidade da doença, do perigo, né? Eu vejo assim, né? Eu fui me conformando ao longo da minha vida para ver o Brasil dessa forma, né? Então fica aqui o convite para que vocês também, ao longo dessa semana agora, que vocês pensem nisso, né? Quais são as lentes que vocês usam para enxergar esse fenômeno que se chama Brasil, né? E tendo dito isso para vocês, eu vou compartilhar aqui uma apresentação na qual nós vamos, utilizando, né, essa apresentação, nós vamos juntos aí pensar um pouco o Brasil, né, pela perspectiva da antropologia cultural, ou seja, pensar um pouco na formação cultural da sociedade brasileira, pensar também no modo como essa formação cultural afeta a nossa humanidade, o nosso jeito de sermos, né, dormirmos, comermos, amarmos, nos transportarmos, morarmos, trabalharmos, né, fazermos festa, sofrermos, passarmos pelo luto, né, como que isso nos organiza, né? Para nos ajudar nessas reflexões, desde ontem eu coloquei para vocês lá no portal o livro do Roberto da Mata. Eu demorei para achar esse livro em versão PDF, demorei uma cara, né? Eu achei que tinha ele no meu computador, num deles não tinha, não tinha no outro também, aí fui procurar na internet, não achava uma versão boa em PDF, achava trechos, resumos, aí achei finalmente uma ontem, aí consegui colocar no portal para vocês, tá bom? Para quem quiser ler e acompanhar, tá bom? Pode falar, Duda. Professor, o objeto de estudo para isso, para nossa AV2, pode ser também música? Então, vamos deixar para falar sobre isso na segunda metade da aula, porque agora a gente Tá está bom. nessa viagem aqui, ainda nesse devaneio, né? Daqui a pouquinho a Eu gente pensei que fala. estava falando por conta disso, por conta de, dando um exemplo, assim, de como poderia ser, entendeu? Contando isso. Entendi, entendi. Não, então, a gente vai falar daqui a pouco sobre o que que é o objeto, né, que vocês podem escolher, né? Mas já adiantando, vai, acho também sacanagem também ficar te deixando esperar, né? Até agora, já que você perguntou, sim, pode Sem sim. problema, pode falar Não, depois. imagina, tá louco. Pode sim, pode ser uma música também. Mas daqui a pouco a gente volta nisso, tá? Aí se você tiver outras dúvidas, pode esperar que eu prometo para você que eu vou tirar ainda hoje, tá bom? Mas vamos nessa da brasilidade aí. Tá, obrigada, desculpa Imagina, atrapalhar. não atrapalhou nada, velho. Vocês nunca atrapalham. Na verdade, é muito mais provável que eu atrapalhe vocês de vez em quando. Falo pra caramba e tal, e aí, mas vocês nunca devem ter a sensação de que vocês estão atrapalhando a aula. Vocês são muito queridos, vocês são parte da aula, ela só existe porque vocês estão aqui. Então vocês nunca me atrapalham. Aí eu ia montar essa apresentação sobre o Brasil, para falar sobre o Brasil com vocês. Já tendo tudo isso dentro de mim, né?
percebendo essa conexão entre a minha identidade como ser humano, né, relacionada à ideia de Brasil, passando por essa questão do ser ribeirinho, né? Eu falei, bom, eu quero, então, escolher uma imagem que abre essa aula sobre o Brasil dessa forma, né? E por isso que está escrito aí, né? Franz Keller, né? Uma visão muito particular e um convite, que é o que eu falei até agora para vocês, a minha visão particular do que é ser brasileiro, né? Do que é viver o Brasil. E, ao mesmo tempo, um convite, que é o convite para que vocês explorem também a visão de vocês, descubram a visão de vocês. E por falar em visão, eu estou percebendo aqui que está dando uma falhada no meu vídeo. Então eu vou parar o meu vídeo para não atrapalhar o áudio, tá bom? Se o áudio estiver muito fragmentado também ainda, vocês não estiverem conseguindo entender, vocês me avisem como sempre, tá? Por favor. Então aqui nós temos uma imagem do Franz Keller. O Franz Keller é um europeu que veio ao Brasil, né? E assim como vários outros, a gente vai ver alguns, e me parece que vocês já estão vendo alguns também com a professora Ana, né? O Franz Keller, ele ilustra artisticamente aquilo que ele descobre aqui, né? Do que é o Brasil. E aqui ele ilustra o primeiro encontro que a expedição da qual ele participava tem com os nativos caripuna, né, no Rio Madeira. Então ele ilustra aqui o Rio Madeira e esse encontro. E eu escolhi essa imagem porque, imagina, né, depois de tudo que eu falei para vocês, né, é fácil de entender como ela é evocativa para mim dessa condição ribeirinha, né, de ser brasileiro. Essa condição limítrofe, né, de chegadas e partidas, né, de um povo que se encontra uma parte na terra e uma parte na água, né? Então, aqui a gente encontra também, né, uma ideia de encontro, né? Essa ilustração, ela representa um encontro. E aqui, então, eu dou para vocês a minha segunda ideia fundadora, digamos assim, do que é ser brasileiro para mim, do que é o Brasil para mim, né? O brasileiro é um ribeirinho e o Brasil, para mim, ele surge para mim, na minha imaginação, como esse espaço de encontros. Alguns encontros extremamente positivos para ambas as partes, mas muitos encontros extremamente destrutivos para uma ou para outra ou para ambas as partes, né? Então, eu gosto muito de falar assim, sabe? Às vezes, quando tem alguma oportunidade, né? Alguém pergunta para mim, ou, enfim, a conversa vai indo numa determinada direção, e aí surge essa reflexão, né, de quem está participando da conversa, assim como nós hoje aqui que estamos na aula, né? O que é Brasil? O meu primeiro impulso é dizer assim, o Brasil é um espaço em que acontecem determinados tipos de encontros. E são esses encontros que vão definir a cara do Brasil. A cara do Brasil, as transformações pelas quais passa a sociedade brasileira, a cultura brasileira, elas vão depender desses encontros, do modo como esses encontros ocorrem. Tem encontro que é uma maravilha, tem encontro que é super agradável, tem encontros que são surpreendentes, tem encontros que são uma chacina, um extermínio, um genocídio, né? Tem encontros que produzem, a partir desses encontros, coisas novas, tem encontros a partir dos quais tudo que se produz é a destruição, né? Então, o encontro, né, ele é uma coisa que coloca a gente meio que nesse estado de suspensão, assim, né?
ai, amanhã eu tenho um encontro, amanhã eu tenho uma reunião, amanhã eu vou encontrar certas pessoas, né? O que que vai acontecer? Sabe? Essa tensão que ela pode ser super gostosa, ela pode ser eufórica, mas ela pode ser terrível também, ela pode acabar com a gente, com o humor da gente, né? Eu acho que ele é típico, ela é, né, típica, né? Essa tensão do, vamos chamar assim, do vocabulário de sentimentos, né, com os quais os brasileiros mais lidam. O brasileiro parece que ele é um povo, né, que está sempre de sobressalto em sobressalto, né? Ele está sempre nesses espasmos, né? Do tipo assim, o que que vem agora? O que que vem agora? O que que vem agora? Né? Então, acho que isso está muito relacionado também a essa dinâmica do encontro, né? O que que nós vamos encontrar ali na frente? Lembrando que o Brasil, agora para falar a linguagem de designer, o Brasil é um projeto. O Brasil é um projeto. Ele é um projeto que vem se transformando ao longo do tempo, mas ele é um projeto. O europeu, quando chega aqui, o português, quando chega aqui, ele tem uma ideia do que ele quer fazer aqui, né? Só que esse projeto, ele começa a ser frustrado já antes mesmo do português chegar aqui. Quando o português chega aqui, aí que esse projeto vai, vou usar uma palavra só para a gente continuar um pouco no tema da água, né? Aí que esse projeto ele naufraga mesmo, né? De uma vez. Por quê? Porque a ideia era chegar aqui e dominar, né, os recursos e encontrar aqui as riquezas do ouro, da prata, do Eldorado, né? Vários colonizadores, invasores vêm para essa terra, para esse espaço aqui, para esse território, com essa pretensão, né? Entretanto, o Brasil só terá um ciclo do ouro mais de 2 séculos depois, né, do início do seu processo aí de invasão, de colonização, né? E um outro problema também, né, que eu acho que é uma coisa muito interessante para vocês perceberem, né? Provavelmente vocês já devem ter, quem já refletiu sobre o assunto talvez já tenha percebido, mas fica aqui o reforço. Quando o europeu chega no Brasil, ele chega no Brasil e ele vai ler esse território com os olhos, né, com os conceitos, com a capacidade de compreensão que ele obteve onde? Na Europa, né? Então ele vem e ele tenta fazer uma leitura do que ele encontra aqui, e ele não encontra só coisas aqui, né? Ele encontra seres aqui, ele encontra vida aqui, ele encontra uma porrada de seres humanos vivendo aqui, né? Então, assim, a gente vai chegar naquele território inóspito, não tem ninguém lá, a gente vai, não, mano, aqui tinha gente pra caralho, velho, né? Aqui tinha estruturas sociais milenares aqui, né? Só que as pessoas que estavam aqui, os seres que estavam aqui, né, o europeu não havia sido preparado, ele não tinha um repertório para conseguir compreender o que aqui acontece. E aí, mesmo assim, né, ele tenta de diversas formas, e de diversas formas isso ainda está presente na nossa mentalidade, ele tenta impor uma forma de compreensão desse território, dessas práticas, dessa organização, dessa vida coletiva. E esse é o pensamento colonial, né, que nunca nos abandonou. Ele nunca nos abandonou. Então, olha, desse encontro, digamos assim, desse projeto mal fadado, desse projeto mal executado, desse projeto que é frustrado, que é vir aqui e usar aqui como espaço de apropriação, de exploração, nasce uma terceira característica, que ela é muito interessante para a gente pensar o que é um brasileiro e o que é o Brasil, né? Veja só, 521 anos depois, né, do marco aí, né, do início desse processo de invasão e de colonização pelos europeus, a gente continua ainda tentando se pensar, a gente ainda usa o vocabulário, os conceitos, as definições para se pensar
que vem dessa herança europeia, né? Então, o que vai acontecer a partir daí, galera? Vai acontecer uma dissonância cognitiva. Quer dizer, eu tento entender esse espaço, esse território, esse modo de vida, essas paisagens, esses animais, essas plantas, essa relação entre os seres humanos e os animais, as plantas, usando, né, os conceitos que foram produzidos, que foram criados dentro de um contexto completamente diferente desse, completamente diferente. Então, eu uso conceitos europeus, uma mentalidade europeia, para procurar entender algo que está fora dos limites, né, daquele contexto. Então, as ideias, as palavras, as linguagens, a forma de organização, né, que baseia a minha maneira de pensar, ela é estrangeira, ainda hoje. Ainda hoje. Por quê? Porque ainda hoje nós não fomos capazes de pensar, enquanto povo, né, em certas categorias de conceitos, de teorias, de visão de mundo, para substituir essa visão colonial. Então, nosso pensamento ainda é um pensamento colonizado. A gente ainda se enxerga, né, pelos olhos, de certa forma, dos estrangeiros, dos alienígenas, dos que vieram aqui e que chegaram aqui há pouquíssimo tempo. A gente ainda usa, né, os sistemas de pensamento deles para nos pensarmos, né? Mas, e doa a quem doer, eu tenho que dizer isso, porque é importante, né? Nós não somos eles. Né? Nós não somos eles. Nós não vivemos como eles vivem. Né? Nós não somos um francês. Nós não vivemos como eles vivem. Nós não somos um inglês, um italiano, um português, um espanhol, nem nunca fomos. Né? Então, a gente tem um projeto malfadado que a gente, de certa forma, não conseguiu substituir, justamente porque é um problema cognitivo, uma incapacidade de se pensar nos próprios termos. E é um problema muito sério, porque envolve uma reinvenção, por exemplo, da linguagem. Né? A gente sabe que o português que a gente fala aqui do Brasil, ele não é como o português falado, obviamente, em Portugal. Né? Mas a gente sabe também, né, que muitas pessoas que estão aqui e que vivem aqui no território brasileiro, né, sonham e privilegiam e valorizam as suas origens, né, europeias. Então, tem uma espécie de uma fixação, uma fetichização, né, com uma terra que ela é alheia, ela está do outro lado do oceano, e que ela participou, obviamente, da nossa formação cultural, né, mas ela participou, né, junto com várias outras, né, modalidades de produção simbólica, várias outras, mas a gente privilegia aquela, né, porque a gente ainda acredita numa espécie de hierarquia, a gente ainda acredita nessa hierarquia, né, que coloca a nossa origem europeia num patamar superior de complexidade, de sofisticação, e, né, a nossa herança simbólica nativa como algo inferior. Né? Por exemplo, fala vou desligar a câmera de novo aqui, que está dando problema de novo. Pode falar, querida. Não, eu ia só comentar que sobre isso que você falou, né, que ainda tem muito isso de, enfim, colocar a Europa acima e tal. E é engraçado que eu tô tendo aula de italiano e o meu professor, ele é italiano mesmo. E aí o que acontece? Ele, sempre quando a gente vai falar, tipo, sei lá, de gramática, essas coisas assim, ele fala, não, que, por exemplo, o vós, a gente não usa o vós mais. E aí ele fala, não, que vocês estragaram o português, tipo, vocês não falam certo. Falei, não, assim, na minha opinião, a gente criou o nosso português, entendeu? A gente não usa o português deles daquele jeito lá.
Então a gente está no nosso país, eles trouxeram a língua deles, colocaram aqui, e a gente tem que usar exatamente da forma que eles colocaram. E o E cara aí ainda... eu acho engraçado que é a visão dele como europeu, É. sabe? De que a gente estragou a língua. E o cara, exatamente, o cara tem a ousadia de vir aqui e falar que a gente estragou a língua. Isso é uma Pois é. ousadia sem tamanho, né? Mas você veja como é que é. Às vezes ele fala isso sem a menor maldade, porque ele tem essa ideia, né, de uma pureza e, portanto, de um processo de degeneração da língua, né? Que é uma coisa absurda se a gente olha pela perspectiva, né? A nossa perspectiva aqui, a perspectiva antropológica, né? Da próxima vez que ele falar isso, você fala assim, e vocês fuderam com o latim, né? Vocês, o que é o italiano? É uma forma vulgarizada do latim, né? Então você está falando que a gente estragou e vocês não estragaram também, mas a questão não é essa, a questão é que não existe essa coisa de estragar, né? Exatamente, né? O português, ele só se transformou na língua franca do Brasil a partir da influência do Marquês de Pombal aqui no século XVIII. Eu não sei se vocês sabiam, pessoal, mas até meados do século XVIII, a língua franca, o que é a língua franca? É a língua popular, é a língua falada em todo o território brasileiro. Ela não era o português, né? Ela não era o português, ela era o tupi-guarani. O tupi-guarani, né? São Paulo, vou ter que parar aqui de novo. São Paulo era uma cidade que até o século XVIII, né, ela tinha pouquíssimos falantes do português. Pouquíssimas pessoas sabiam falar português em São Paulo, né? Quando a família real portuguesa vem para o Rio de Janeiro, né, no começo do século XIX, fugindo lá das guerras napoleônicas, né, também há um incentivo maior, né, para que passe a se ensinar mais e a se falar mais o português, né? Mas nós passamos séculos dentro mesmo desse processo de colonização, sem ter o português como a nossa língua franca, a nossa língua principal. O português não era a língua principal do território brasileiro. Isso impressiona muitas pessoas quando eu falo, porque as pessoas acham que a partir do momento que os portugueses chegaram aqui, o português se transformou na língua franca, né? Mas isso não aconteceu dessa maneira, né? Então, essa ideia, né, Duda, de degenerar, de estragar alguma coisa, né, que veio de fora, ela é uma marca muito grande, assim, né, do que é um pensamento colonizado, né, aceitar uma coisa como essa, né. Então, quer dizer, ele não vê o processo de transformação do latim na língua dele, no italiano, como um processo de degeneração, mas ele vê, né, a maneira como nós usamos o português aqui no Brasil como um processo de degeneração. Por que ele vê assim? Por que ele pensa assim? Porque mesmo que ele não saiba, mas a gente aqui na aula de antropologia, a gente sabe, ele naturalizou, né? Ele naturalizou uma ideia de hierarquia, de superior e inferior. Ele ainda, em pleno século XXI, entende, né, que a riqueza, que a sofisticação, que a complexidade do pensamento, que a educação, né, de origem europeia é superior àquela que nós temos aqui na América, no Brasil, né? Então ele ainda tem essa compreensão, né? E isso é muito louco, principalmente quando a gente pensa, né, que a riqueza econômica, o esplendor, a riqueza econômica europeia, que, por exemplo, permitiu, né, que se desenvolvesse na Europa primeiro a Revolução Industrial, essa riqueza, esses recursos, vêm da onde? Eles vêm da onde? Da onde saíram, né, milhares de toneladas de ouro e de prata que enriqueceram os estados europeus e que permitiram que alguns estados europeus, né, produzissem a partir daí, né, uma estrutura econômica de reprodução de riqueza. Da onde vem essa riqueza? Da onde vem a riqueza europeia? Da América. Da América. Esse fluxo, esse triângulo América, Europa e África, né, ele enriquece a Europa e empobrece a América e a África. E essa é uma outra forma de compreender também porque que a água é um símbolo tão importante da Constituição do Brasil, né? Existe um historiador maravilhoso chamado Luiz Felipe
de Alencastro. Luiz Felipe de Alencastro. Ele tem um livro chamado O Trato dos Viventes. É o melhor livro da história antiga do Brasil que eu já li. E eu recomendo para vocês. Né? E ele tem uma teoria muito interessante, o Luiz Felipe de Alencastro, né? É de que, na verdade, o Brasil se forma enquanto país, enquanto povo, né? Dentro desse triângulo transatlântico. Desse triângulo transatlântico. Tá? As próprias correntes marítimas, só para vocês terem uma ideia de uma coisa super interessante, as próprias correntes marítimas que circundam o Oceano Atlântico, elas fazem, por exemplo, com que seja muito mais fácil sair da costa ocidental da África em determinadas épocas do ano e chegar até a costa oriental do Nordeste brasileiro, é muito mais fácil fazer essa viagem do que, por exemplo, sair do Maranhão e ir até, vamos supor, Santa Catarina. É mais fácil atravessar o oceano do que tentar seguir pela costa e descer do norte até o sul do Brasil. Por quê? Por causa das correntes marítimas. Então, essas correntes marítimas, antes da invenção do barco a motor, da embarcação a motor, elas definiram o fluxo de riqueza entre Brasil, Europa e África. Então, em várias regiões da África, né, a gente vai na Costa Rica da África, por exemplo, a gente encontra, né, modalidades arquitetônicas e culturais diversas que fazem com que parecer que a gente está no Brasil. Né? Por quê? Porque esse trânsito, por exemplo, entre Angola, né, e o Nordeste, Angola e a Bahia, por exemplo, ou Angola e o Rio de Janeiro, ele era muito mais utilizado, esse percurso, do que um percurso, por exemplo, Porto Alegre e Salvador. Entendeu? Então, com o passar do tempo, né, esses vínculos culturais eles foram se fortalecendo cada vez mais. Né? Enquanto aqui, mesmo dentro do Brasil, houve, até pouquíssimo tempo, uma fragmentação. Daí o desejo, né, de muitos políticos, economistas, arquitetos, urbanistas, né, de promover uma integração nacional. Né? Uma integração, inclusive, em termos de infraestrutura, né, que ainda não existe no Brasil, né, da forma como se desejaria que ela existisse, para facilitar os fluxos econômicos, etc. Por isso que eu digo para vocês, pessoal, o Brasil ainda é um projeto. Né? E sempre será, na verdade, né? Na medida em que sempre se espera, né, que no futuro certos problemas, certos desvios, né, possam ser corrigidos. Agora, como todo mundo aqui na sala sabe, porque a gente já vem falando de certa forma sobre isso, desde as nossas primeiras aulas, né? E não só eu, como eu imagino quase todos os professores, a gente não tem como interferir, enquanto designers, numa determinada realidade antes de conhecer minimamente essa realidade. Tá? É uma pretensão, né? Querer ser um designer, querer lançar produtos dentro do contexto brasileiro, dentro da realidade brasileira, sem entender esse contexto, sem entender essa realidade. Então, primeiro, nós precisamos fazer essa investigação. E é também por isso que existe a aula de antropologia cultural na formação de vocês, no curso de design. Né? Então, eu vou seguir aqui com vocês, vou mostrar agora aqui, ó, 6 tópicos de abordagem. A partir de hoje, também na semana que vem, a gente vai continuar. Tá? E a ideia é poder explorar o sentido cultural do que é o Brasil, a formação cultural do Brasil e o modo como essa formação cultural impacta no nosso comportamento enquanto brasileiros, a partir de 6 tópicos de abordagem que estão aqui na apresentação. Eu pensei assim, ó, selecionei para apresentar para vocês um personagem histórico, né, um território,
um caso de subjetividade, de formação de subjetividade, um caso de formação de identidade, um exemplo de materialidade brasileira e um exemplo de artefato. Eu separei para vocês, tá? E eu vou, então, continuar essa reflexão aqui sobre a formação do Brasil com vocês a partir desses 6 tópicos de abordagem, tá? Hoje, é óbvio, a gente não vai conseguir falar de todos. Daqui a pouquinho, na verdade, eu vou apresentar o primeiro para vocês e depois eu vou parar para poder falar sobre a AV2, tá bom? Mas o primeiro eu ainda quero apresentar. Lá vou eu fechar o vídeo de novo. O personagem que eu apresento para vocês é o Mário de Andrade. Mário Raul de Moraes Andrade foi um poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista e ensaísta brasileiro. Ele foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira, com a publicação de seu livro Pauliceia Desvairada, em 1922. Provavelmente todo mundo aqui na sala conhece, né, o Mário de Andrade, das aulas de literatura da escola, né? Ele não é, para nós, um personagem assim totalmente desconhecido. Tenho certeza que vocês já ouviram falar do Mário de Andrade. E por que eu escolho falar do Mário de Andrade? Porque, para mim, o trabalho do Mário de Andrade, ele tem um grande tema, né? Seja ele como romancista, como poeta, como musicólogo, e esse tema é os encontros que dão origem à brasilidade, né? A manifestação das identidades tipicamente brasileiras. O encontro é o grande tema do trabalho desse gênio, né, da literatura brasileira, que foi o Mário de Andrade, os encontros. E aí, entre toda a produção poética dele, né, e literária, eu destaco aqui com vocês um poema chamado Descobrimento, que trata justamente disso, de um encontro, né? Depois eu vou explicar também para vocês por que eu escolhi esse poema, como ele se conecta com a minha própria história de vida enquanto brasileiro. Deixa eu mostrar o poema para vocês primeiro. Descobrimento. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa, na rua Lopes Chaves, de supetão senti um friúme por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Então, o eu lírico desse poema está na casa dele, numa grande cidade, na época já era uma grande cidade, São Paulo, né? Na rua Lopes Chaves, que é uma rua que fica ali no bairro da Barra Funda, né? E onde hoje funciona um centro cultural, né? E um museu em homenagem ao Mário de Andrade, que ele morou ali mesmo. Então você imagina assim, um típico homem, né, urbano, sentado ali na sua, na sua sala, lendo um livro, comecinho da noite, e de repente ele se dá conta de que a milhares de quilômetros de distância dele, há um outro homem, né, que vive uma vida muito diferente da dele, né? Ele está se referindo a quem? Aqui é um seringueiro, né? Ele deixa a gente saber que é um seringueiro porque ele coloca, né? Um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, quer dizer, ele é um seringueiro, né? Faz pouco se deitou, está dormindo. E eu e ele, esse homem tão urbano, estava lendo um livrinho ali, na minha escrivaninha, na minha casa, no meio da cidade grande, e aquele homem que provavelmente está deitado numa rede,
no meio da floresta amazônica, aquela imensidão verde, eu e ele somos brasileiros, né? Então, por que, né, esse fiquei trêmulo, muito comovido? Por essa ideia avassaladora, né, de que pode haver entre seres humanos tão diferentes algum tipo de conexão mais profunda. Né? Agora, que conexão é essa? Muito provavelmente, grande parte desse abalo, dessa comoção do Mário de Andrade, se deve justamente ao fato dessa proximidade ser também um tanto misteriosa. Né? O que, no final das contas, me conecta a esse homem? O que eu e ele temos em comum? Né? Eu estou aqui pensando nele, será que ele também está lá pensando em mim ou em tipos como eu? Será que ele sabe que eu existo? Eu sei que ele existe. Né? Ele está lá no meio da floresta, mas lá no meio da floresta, ele está fazendo o capitalismo funcionar. Ele está fazendo, né, a indústria automobilística ser viável. Esse homem talvez ele nunca veja nenhum carro na vida dele, né? Quanto mais ter um carro. Mas graças ao trabalho dele lá nos seringais, né, os carros podem andar com pneus vulcanizados, pneus feitos de borracha. Né? Então ele está falando aqui de um momento na história, né, que nós conhecemos hoje na contemporaneidade como o ciclo da borracha. Teve o primeiro ciclo da borracha, o segundo ciclo da borracha. Aqui é mais ou menos um momento intermediário entre o primeiro e o segundo ciclo da borracha. Né? Então, descobrimento é o Mário de Andrade, ou o eu lírico do Mário de Andrade, se descobrindo uma determinada noite ali em São Paulo, brasileiro, percebendo, né, essa conexão com perfis de existência humana tão diferentes dos que ele tem, dos que ele é. Né? Então, eu acho que, assim, mesmo quando você pega um livro, por exemplo, do Mário de Andrade, talvez seja o livro mais famoso dele, Macunaíma, né? Você pode contar toda a história do roteiro do Macunaíma, né, pela ideia de encontros. Né? Os seres, as identidades que o Macunaíma vai encontrando pelo caminho e como essas identidades vão o transformando ao longo do caminho. Né? Sendo que esses encontros muitas vezes são encontros agradáveis e muitas vezes são encontros extremamente desagradáveis. Né? Eu falei isso antes do intervalo para a primeira turma, né, para quem eu dou aula, e dei risada, e eu vou falar hoje, agora para vocês, e eu acho que eu vou dar risada de novo, já estou dando já, né? Eu adoro a Maria Bethânia, mano. Eu amo a Maria Bethânia, adoro a Maria Bethânia. E eu dou risada porque se o Rodrigo de 25 anos atrás escutasse o Rodrigo de hoje falando isso, ele não iria acreditar. Porque o Rodrigo de 20, 25 anos atrás era punk rocker. O Rodrigo de 20, 25 anos atrás jamais imaginaria que esse Rodrigo velho poderia gostar de Maria Bethânia. Eu amo Maria Bethânia, cara, adoro. E a Maria Bethânia, ela tem um disco chamado Brasileirinho, que é o meu disco preferido dela. Né? E nesse disco, a primeira faixa chama Salve as Folhas. Salve as Folhas. Ela começa com essa música, né? E aí, ó, Duda, já entramos aqui no universo da música. Ela começa com uma linha de cordas, de violinos, assim, muito suave, muito linda. E aí, logo depois, a Maria Bethânia entra, e ela entra cantando assim, né? Ou declamando melodicamente, Coci Ewe, Coci Orixá. O que significa Coci Ewe, Coci Orixá? Significa sem folha não existe nada. Sem folha não existe o sagrado, não existe orixá. Sem folha não tem nada. Sem folha não tem nem orixá. Né? E aí, logo depois que ela declama, né, essa espécie de rezo, essa espécie de oração em Yorubá, né, entra o Ferreira Goulart, o poeta Ferreira Goulart,
E o poeta Ferreira Goulart declama a música do Mário de Andrade. Tá? Então, veja o que é essa música, Salve as Folhas. Depois vocês podem ouvir se vocês quiserem, né? É só procurar e escutar. Essa música é um grande encontro, né? Ela é o encontro do passado e do presente. Ela é o encontro, veja, da matriz africana, da nossa formação cultural, da matriz europeia e da matriz indígena. Ela é esse encontro. Depois, quando vocês ouvirem a música, se vocês quiserem ouvir a música, vocês vão ver que essa música ela é uma espécie de diálogo, né? Num determinado momento, a Betânia pergunta: quem é você e o que faz por aqui? Ela está conversando com alguém e ela mesma responde, né? Ela fala algumas coisas ali e ela responde: sou Aroni. Aroni. Né? Quem é Aroni? Aroni é o assistente, digamos assim, da divindade africana Ossanha. Ossanha, o orixá Ossanha, ele é o orixá que tem o segredo da cura e da doença através das ervas, através das plantas. E Ossanha tem um assistente, que é Aroni, que é uma parte da voz do eu lírico dessa letra da música da Betânia, Salve as Flores, que começa com o poema do Mário de Andrade, o Descobrimento. E Aroni é uma divindade que ela é representada em vários lugares, tanto aqui no Brasil quanto na África, como tendo corpo de gente, mas uma perna só, fumando um cachimbo e andando pela mata com uma bolsa, né, com as folhas, com os encantos. Então, Aroni é uma figura da mitologia iorubá, da mitologia africana, que aqui no Brasil surge na forma principalmente de quem? Do Saci, o Saci Pererê. Né? Então, você tem encontros entre povos, encontros de mitologias, encontros do presente e do passado, né? Nessa música, nessa letra, dessa forma. E por isso que eu escolhi ela para representar para vocês esse personagem, né? O Mário de Andrade, né? Que inclusive quis promover um encontro, né, do modernismo, o encontro entre os modernistas, né? A Semana de Arte de 22, que foi organizada muito com o auxílio dele, né? E que vai dar origem a esse movimento estético que foi tão importante para a nossa história. Né? Então, o que, que nós temos aí? Né? Uma série de encontros. Tá? A ideia do Brasil como um espaço cultural de encontros. Muito bem, gente. Eu vou parar por aqui essa nossa apresentação sobre o Brasil e agora eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do que vocês devem fazer e também já vou explicar para vocês um pouquinho sobre a tradução, tá bom? Eu vou pular lá para baixo, lá para a última tela, penúltima, na verdade, que é essa daqui. Tá? Eu vou explicar primeiro, não fiquem aflitos, porque se eu não conseguir aqui na minha explicação tirar todas as dúvidas de vocês, vocês podem perguntar para mim o quanto vocês quiserem, o que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. O trabalho da AV2, ele pode tanto ser feito individualmente quanto em grupo, tá? Só que, prestem bastante atenção nisso, como ele é um trabalho que para ele acontecer, vocês precisam escolher um objeto que seja típico e tradicional, que é aquilo que nós chamamos de vernacular, está escrito aí na tela, e daqui a pouquinho eu já vou explicar isso para vocês. Daqui a pouquinho eu já explico. Vocês precisam entrar num acordo dentro do grupo, e nesse acordo todo mundo precisa estar satisfeito.
Sabe? Tipo, você não pode deixar, por exemplo, eu faço parte de um grupo, escolheram um objeto que, na verdade, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha vida, mas eu vou ter que fazer esse trabalho em cima desse objeto, porque, afinal de contas, o grupo escolheu. Eu sou voto vencido. Eu faço parte de um quarteto, 3 escolheram esse objeto, estão curtindo. Eu sou o quarto, que não estou gostando da escolha desse objeto. Mesmo assim, vai fazer o trabalho em grupo? Eu, se fosse você, não caía nessa. Então, o que eu estou querendo dizer? Não sei se eu estou me fazendo entender aqui. É preferível vocês fazerem esse trabalho sozinhos e realmente terem curtido a escolha do objeto que vocês fizeram, do que vocês fazerem esse trabalho em grupo sem curtir e sem perceber que há, de fato, entre você e o objeto, né, uma relação, um envolvimento, uma história. Entendeu? Porque tem que ter. Tá? E aí eu já vou explicar agora. Né, então, assim, vamos lá. Pode fazer individualmente, em dupla, trio e quarteto. Só até quarteto. E eu acho que quarteto até já é muita gente. Muita gente, né? Porque ele não é um trabalho para tudo isso. Não é um trabalho para tudo isso. Né? Mas eu até deixo vocês fazerem em quarteto. Só que assim, sabe? Não pega carona no grupo, entendeu? Sendo que você mesmo gostaria de ter escolhido um outro objeto. Tá? Escolha um objeto vernacular, e eu ainda vou explicar para vocês o que é o objeto vernacular, que realmente tenha feito parte da sua vida, ou que faça parte da sua vida. Esse é o primeiro ponto para a escolha desse objeto. Ele tem que ser um objeto que realmente participou da sua vida. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo que vocês, inclusive, não tem problema nenhum se vocês também falarem, nossa, Rodrigo, você está falando isso, tem tudo a ver comigo também e tal. Quer ver um exemplo? Filtro de barro. Sabe filtro de barro? Filtro de água de barro? Né? Filtro de barro. Quer ver um outro exemplo? Uma esteira. Uma esteira de taioba. Esteira. Né? Um outro exemplo? Enfim, só estou dando exemplos. Né? Uma rede de deitar. Uma rede trançada de deitar. Né? Imagino que vários de vocês aí tenham isso na sua casa. Né? Então, o objeto, ele tem que ser um objeto com o qual você realmente tem uma história. Né? Agora, além disso, ele tem que ser um objeto típico e tradicional. E agora eu vou explicar para vocês o que significam essas duas palavras, para nós aqui na aula, né? O que significa típico e o que significa tradicional, tá bom? Prestem atenção, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam depois da explicação. Típico. O que é um objeto típico? Aliás, vocês já devem ter reparado que as pessoas elas usam uma palavra como se fosse um sinônimo da outra, né? É bem comum, né? Isso é uma coisa típica. O que é típico? Típico é tradicional. Não, são coisas diferentes. Tá? Vamos entender então. Típico é um objeto que você percebe que ele participa de uma família de objetos, de uma constelação de objetos. Vamos dizer assim, ó. Por exemplo, eu estou segurando essa xícara aqui na mão, ó. Tô com uma xicarazinha na mão. Tomei um cafezinho agora na hora do intervalo. Esse objeto é um objeto típico. Por quê? Se eu pergunto para vocês assim, gente, alguém poderia me dizer que outro objeto pertence à constelação a qual pertence a xícara? Alguém poderia falar para mim, Rodrigo, o pratinho que vem junto com a xícara, a colher, né? Talvez nesse mesmo jogo de louça tenha um prato um pouco maior, né? Eu consigo imaginar, por exemplo, num kit de louça para um café da manhã. Tá certo? Isso é uma constelação de objetos? Aí eu vou dizer para você, tá certo, exatamente, isso é uma constelação de objetos. Vocês entendem, pessoal, quando eu falo constelação de objetos? Reparem, os objetos eles vão meio juntos, né? Se eu mostro para vocês, por exemplo, uma chave de fenda, tá? Mostro para vocês uma chave de fenda, uma xícara, né? E um martelo. Né? E eu pergunto para vocês assim, esse objeto aqui, a chave de fenda, ela pertence à constelação da xícara ou à constelação do martelo? Você já agrupa, não é verdade? Você já agrupa, não, é a constelação do martelo. São os objetos que a gente chama
de ferramentas. Né? São as ferramentas. Então, comecem a perceber, seja na moda, seja na própria web, na internet, seja com relação à produção gráfica, seja com relação a objetos, utensílios domésticos, etc., etc., a gente trabalha com constelações de objetos. Né? Deixa eu tentar mostrar um negócio aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou abrindo e fechando a câmera direto, porque eu estou percebendo que quando começa a falhar, eu fecho. Ó, se vocês olharem ali atrás, ó, na estante, ó, eu estou aqui na frente da biblioteca aqui de casa, tá vendo? Ó? Olha ali a imagem atrás de mim. Ó. Vocês não conseguem perceber, ó, ali, ó, olha uma constelação de livros, tá vendo? Ó? Eles fazem parte da mesma coleção, né? Olha aqui, ó. Né? Aqui tem outros, ó. Aqui tem uma outra coleção, não sei se dá para ver direito. Ali em cima, aqui, ó, tem uma outra. Tá vendo? Então, o que são isso, né? São constelações de objetos. Então, se eu puxar um livro dessa coleção aqui, ó, eu posso dizer, esse livro é típico dessa coleção. Então, o que é um objeto típico, pessoal? Um objeto típico é um objeto que ele é capaz de representar a coleção da qual ele faz parte. As pessoas entendem isso. As pessoas sabem disso. Né? Se eu pego, por exemplo, um par de chuteiras, eu mostro esse par de chuteiras para uma criança, às vezes uma criança super novinha, de, sei lá, 7, 8 anos, e pergunto para ela, eu mostro uma bola de futebol, uma bola de basquete, uma bola de beisebol para ela, uma criança brasileira, e pergunto, esse calçado aqui, esse sapato aqui, esse tênis aqui, a gente usa para mexer com qual daquelas bolas? A criança provavelmente vai mostrar a bola de futebol, certo? Por quê? Porque ela tem essa compreensão que é cultural dessa constelação de objetos. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Você tem que escolher um objeto que você acredita que ele seja típico, no sentido que ele represente, né, uma constelação de objetos que vão além dele, mas que se combinam de alguma forma com ele. Né? É isso. Tá? Isso é típico. Isso significa típico. Tá? Aí, além do típico, nós temos a palavra tradicional. O que é tradicional? Tradicional é um objeto que há mais de uma geração, né, de preferência há várias gerações, ele participa da vida das pessoas de um determinado povo, de um determinado grupo. Né? Ele não chegou agora, ele não existe na vida dessas pessoas há 15 anos, 20 anos. Ele existe na vida dessas pessoas há 100 anos, há 80 anos, há 200 anos, há 1000 anos. Né? E na vida dessas pessoas específicas, desse povo especificamente, desse grupo especificamente, né? Que se sente conectado pelas histórias que compartilha, pelos valores que tem. Então, o objeto tradicional é esse objeto. Ele participa da vida das pessoas há várias gerações. E aí tem um outro detalhe, né? Para ele ser considerado um objeto tradicional. Ele tem que ser feito, a produção desse objeto, né? Ela tem que ser mais ou menos a mesma há várias gerações. Então, ele não só participa da vida das pessoas há várias gerações, como a forma de produzi-lo tem que ser mais ou menos a mesma também há várias gerações. Vamos pegar agora a pergunta da Duda, a pergunta que a Duda fez para mim mais no começo da aula. Pode ser uma música? Pode ser, mas ela tem que ser uma música típica e tradicional. Né? Você pode escolher uma música, Du, mas ela tem que ser uma música típica e tradicional. Né? O que é uma música típica, Rodrigo? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Se eu conheço, por exemplo, o gênero musical maracatu, se eu, Rodrigo, conheço maracatu,
Eu não sou capaz de ouvir uma música e falar, essa música pertence a essa constelação de músicas, é o maracatu. Ou um samba, mesma coisa, eu escuto uma música, isso é um samba. Pode ser um samba canção, né? Pode ser um samba enredo, pode ser um samba de break, pode ser um partido alto, pode ser um pagode, né? Tem vários tipos, mas eu falo, isso é um samba. Quer dizer, pertence àquela constelação daquele tipo de música. E o tradicional? Como é que eu sei, por exemplo, que esse samba é tradicional? Ele tem que ter mais de uma geração de idade, né? Tem que participar da vida das pessoas, do povo brasileiro. Então não pode ser uma música, né, super erudita, que quase ninguém conhece. Tem que ser nesse sentido. E esse samba, ele tem que ter sido feito, um samba é feito, né? Um samba é feito, um maracatu é feito, uma música é feita, um frevo é feito, um shot é feito, um baião é feito, né? Uma catira é feita, né? É feita por como, né? A gente, para fazer uma música, a gente usa o quê? A gente usa certos instrumentos musicais, a gente usa certas linhas melódicas, certas linhas rítmicas, né? Então, a forma como um homem hoje ele faz um samba, para ser considerado um samba, deve ser mais ou menos parecida com a forma com a qual se fazia um samba 50 anos atrás, 40 anos atrás, né? Então, se a sua música, Duda, ela preencher, digamos assim, esses requisitos, então pode ser uma música, entendeu? Pode ser uma canção, tá? Mas ela tem que ser típica e tradicional, tá bom? E isso vale para qualquer ideia que vocês tenham tido. Qualquer ideia aí que vocês tenham tido. Eu falei de rede, falei de filtro, mas pode ser uma música de repente, né? Pode ser uma história, de repente uma narrativa, presente, sei lá, numa literatura de cordel, por exemplo, né? Escolham. E depois, se tiver algum problema, eu falo para vocês, mas dificilmente terá. Então, qual que é o objetivo na semana que vem? Todo mundo dos grupos e daqueles que vão fazer individualmente também, vir para a aula na semana que vem já tendo escolhido o seu objeto. Escolheu o objeto? Escolheu. Beleza. Bom, quem for esperto, né, já escolhe o objeto e já começa a dar uma pesquisada sobre ele, certo? Começa a dar uma pesquisada. Tá? E aí, a gente vai começar a aplicar, a partir daí, o método da tradução. O método da tradução. Como é que funciona esse método para nós? Né? Agora eu vou dar um exemplo. Tá? Vamos supor que eu seja parte de um quarteto, né? Que é a galera que eu estou vendo aqui agora no quadradinho, que só aparece 4 quadradinhos, né? Agora porque estou compartilhando a tela. Deixa eu até parar aqui, compartilhar no meio da tela. Então tá aqui, ó. Sou eu, a Isa, Suru, a Duda e a Chá. Vamos supor, nós somos um quarteto. Nós vamos trabalhar juntos. E a gente escolheu trabalhar com a rede, vamos supor. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma série de lembranças afetivas, verdadeiras, de momentos em que eu estive em rede. A Isa também, a Duda também, a Chá também. Então a gente decidiu que a gente vai ser um quarteto, tal. A gente entrou num acordo. Não, a rede tá legal pra caramba pra mim, tá legal pra vocês também? Não, tá legal pra caramba. Beleza. Qual que é o próximo passo? Pesquisar. Pesquisar a história da rede, a origem da rede, né? Essa rede que nós usamos aqui no Brasil, né? Ela foi feita por quem? O que a gente sabe? O que os antropólogos têm a dizer a respeito da confecção da rede, os tipos de rede que existem, etc. e tal. E aí, enquanto quarteto, vamos pesquisando sobre a história da rede, o que cada um de nós vai fazer? A gente vai fazer uma lista de ideias, momentos, afetos, sentimentos, né, nos quais a gente é capaz de pensar quando a gente pensa na rede. A partir da nossa vida, da nossa história de vida. Tá? Então, eu, Rodrigo, eu vou fazer a minha lista de impressões relacionadas à rede.
A Isa vai fazer a dela, a Duda vai fazer a dela e a Chá vai fazer a dela. Beleza. Chegamos nessas listas individuais. Aí, galera, e essa é a grande malandragem, olha só, esse é o grande ponto. A gente vai procurar nas nossas listas individuais, né? Por exemplo, ó, vamos supor, na minha lista apareceu assim, eu olho para a minha lista, tem várias palavras nela, e eu procuro palavras-chave, palavras-chave, né? 3, 4 palavras-chave que vão definir as minhas experiências com esse objeto vernacular ao longo da minha vida. E vamos supor que eu encontro 3. Eu encontro família, conforto e natureza. E vamos supor que, por alguma feliz coincidência, estou só viajando aqui, né? Eu consiga chegar, junto com as minhas colegas de grupo, numa lista muito parecida. A gente compara as nossas listas individuais, percebam o que eu estou falando para vocês fazerem. A gente compara as nossas listas individuais de impressões e também aciona, ativa as informações que a gente obteve com a pesquisa. E a gente tenta chegar, né, numa lista coletiva de impressões. São valores, palavras-chave que esse objeto vernacular, que a rede provoca na gente, levando em consideração tudo que a gente leu, tudo que a gente aprendeu e também tudo que a gente viveu, né, nas nossas vidas aí, nessa relação com o objeto rede. E vamos supor que tenha aparecido ali, lá, conforto e família, só essas duas, conforto e família. Aí, gente, o objeto de design que vocês vão propor na AV2, ele será, na verdade, o resultado, a tradução desses valores. Desses valores. Você não vai, por exemplo, fazer uma luminária e pegar um pedaço do tecido da rede e colocar na luminária, entendeu? E pensar que isso é a tradução da rede na constelação da luminária. Isso não é a tradução. Isso é uma transposição literal. É uma transposição meio tonta, digamos assim. Isso não é a tradução. A tradução, ela ocorre a partir desses valores. Então, a rede, para mim, como designer, a rede me passa a ideia de família, de natureza, integração com a natureza e de conforto, de segurança. Então, isso é, né, a essência do que é a rede para mim. E é essa essência que eu vou traduzir na forma de um objeto de design contemporâneo. Entendeu? Isso é a tradução. Não é você pegar, sei lá, eu quero traduzir a rede para um universo da moda. Então, eu vou pegar o padrão de estampa que eu vejo em algumas redes e vou transformar isso numa estampa para uma camiseta. Não, mano. Isso não é a tradução. Isso é uma transposição literal. Né? Para isso, você não precisa de designers. Isso é meio óbvio, você percebe? Então, vocês estão no outro nível. Vocês estão no outro nível. Vocês não fazem essa transposição literal, vocês traduzem. E para traduzir, esse é o método. Você pesquisa, você entende o significado desse objeto para você, e aí você chega em algumas palavras-chave. E a partir dessas palavras-chave, desses valores agregados, digamos assim, você traduz para o universo do design contemporâneo. Então, é esse o procedimento que a gente vai fazer. E é isso que eu espero que vocês façam durante a vida de vocês aí como designers. Né? Designer de moda, designer gráfico, designer de produto, não importa. Né? A experiência da tradução, ela passa por essa, digamos assim, fase intermediária, na qual você primeiro chega no valor que aquilo tem para você, e a partir daí você trabalha. Né? Você não olha diretamente para a rede, você entende o que a rede significa para você. E é esse significado que você coloca no objeto que você produz.
E aí talvez você diga assim, eu me baseei nas redes de dormir, para fazer esse objeto de design. E aí talvez alguém vire para você e fala, nossa, mas não tem nada a ver com a rede. Daí você vai virar e falar, não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Porque a rede, o valor, a essência do que significa uma rede é tal e tal e tal. Né? Tanto para o coletivo, porque eu pesquisei a história do objeto, etc., tal, quanto para mim. Então eu cheguei aqui nessa síntese de valores. E a partir dessa síntese de valores, que eu busquei uma tradução para essa área do design onde eu estou atuando. Então, isso é uma tradução. Tá? E é isso que vocês vão fazer para a V2. Agora, não é para a semana que vem ainda. Né? Para a semana que vem, o que eu estou pedindo para vocês? Eu estou pedindo para vocês formarem os grupos, caso vocês formem os grupos, e estou pedindo para vocês definirem qual que é o objeto com o qual vocês vão trabalhar, qual é o objeto que vocês vão traduzir. Tá? É só isso que eu peço para vocês fazerem para chegarem aqui na aula da semana que vem. É claro que quem for mais malandro já vai começar a pesquisar, né? Muito melhor, né? Pode falar, Cris. Então ainda a gente pensa só no projeto que a gente está no objeto que a gente está traduzindo e não no que vai virar depois. Só primeiro pega primeiro e depois a gente começa a transpor em qualquer outro objeto que a gente queira. Porque Tá. se você não fizer assim, você corre um pouquinho o risco de atropelar, você percebe? O método, né? Você atropela o método, porque você já fala, não, eu já estou vendo lá na frente. Não, calma. Mesmo que você tenha uma ideia muito forte, que você vai achar uma ideia muito da hora, segura um pouco, entendeu? Deixa ela guardada num lugar especial, não perde ela também, anota essa ideia, mas deixa o método fazer a sua reflexão amadurecer. Porque talvez você encontre alguma coisa que você nem pensava. E talvez você continue usando essa ideia original, mas ela já vai aparecer numa versão mais bem acabada, porque você vai usar o método também. Que é uma coisa que eu falo para a galera, confia no método, sabe? Confia nele, tipo, se joga nele, entendeu? E não tenha medo de que não vai aparecer nada lá na frente, porque vai aparecer. Mas se você quiser guardar uma boa ideia que você acha que você teve, guarda também, não tem problema nenhum, porque depois você consegue, de repente, conciliar as duas coisas, tá bom? Mas vocês não precisam se preocupar ainda em como vocês vão traduzir lá na frente, né? Por enquanto, preocupem-se em escolher bem alguma coisa que realmente tenha conexão. Porque sabe, Cris, se você escolhe um objeto que realmente ele tem uma conexão com a sua vida, de verdade, é impossível, velho, você não fazer uma coisa muito da hora lá na frente, quase, sabe? Porque você já tem essa relação afetiva com ele, né? Então isso é uma coisa que precisa ser bem escolhida mesmo, tá bom? E a partir daí a gente vai seguindo esses passos do método, tá? É isso. Bom, gente, muito obrigado, viu? Hoje foi da hora, né? Teve momentos aí, pude compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, né? Aos poucos eu vou fazendo isso, né? Falando e tal, mas justamente para que isso sirva como um incentivo, para que vocês também pensem em toda a riqueza que seguramente tem aí na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado. Deixem o oi de vocês aqui, de presente, Ô, e um beijão. Rodrigo, Pode falar, Ju. posso falar com você no Pode, final agora? pode, Quando... pode sim. Tchau, Pro. Obrigada pela aula. Bom final de Obrigado, semana. obrigado para vocês também. Obrigado, Tudo de Pro. bom. Obrigado, querido. Pro. Bom fim de semana. Semana. Valeu. Tchau.